Então estamos dando início ao segundo episódio, mais um episódio aqui do nosso ConexioCast. Isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que vai ver esse vídeo aqui, a gente também vai colocar no Spotify, que daí você não precisa obrigatoriamente ver, né? Você não precisa ver também no YouTube, pode somente ouvir. Mas enfim, a gente vai deixar a praticidade ao seu favor aí e vamos colocar também no Spotify. Beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui numa conversa. Eu vi recentemente que bilionários, acho que eram 5 bilionários, eles tinham contratado um cara que era muito inteligente de um ramo específico. Eles não revelaram nomes, por quê? Porque não queriam estragar, né, com o rolê de ninguém. Basicamente, os bilionários chamaram o cara, pagaram passagem de avião para ele chegar num lugar lá. Quando ele chegou lá, tinha um jatinho esperando ele para levar numa ilha onde tinha outros bilionários. Foram lá e começaram a fazer perguntas simples para eles. Para ele, tipo, eu invisto em Bitcoin ou em Ethereum? Isso aqui ou isso? Tipo, perguntas fechadas, assim, né? E daí até que chegou um certo momento em que eles realmente falaram para ele as coisas que eles realmente tinham interesses depois que tinham criado certa conexão e confiança. Em quanto tempo você acha que vai acontecer uma crise global? Uma espécie de apocalipse? E o que vale a pena fazer? Construir bunkers? Criar um exército próprio? Como manter esse pessoal fiel e digno, né, no caso de estar ali com você? E o que vai fazer com que esse pessoal do exército não se rebele contra você e queira tomar o controle do seu bunker, por exemplo, em uma crise assim? Coisas nesse sentido, por quê? Porque os bilionários estavam preocupados com o mundo se acabar e eles morrerem. Então, algumas das soluções foram: você deixa todos os recursos, assim, os alimentos lá de anos, num cofre que só você tem a senha. Então, se os caras, né, eles não podem te matar, eles não podem se rebelar contra você. Enfim, coisa assim. Até que chegaram na pergunta do como se tornar imortal. Por quê? Porque os caras são bilionários. Eles já conquistaram tudo, literalmente tudo que eles queriam na vida. O que você pensar, eles já têm, ou eles têm o acesso e podem conseguir isso. Então, depois que eles já têm tudo, a preocupação deles já fiz tudo, posso fazer tudo, como me tornar imortal? Essa é uma preocupação, acho que transcende os níveis, porque nós, como seres humanos, às vezes a gente acaba pensando assim: não, eu quero conquistar o meu milhão, meus 10 milhões, ter a liberdade e independência financeira. E daí quando a gente conquista isso, o que você vai pensar? Como que eu posso viver mais para usufruir mais disso? E essa é a preocupação deles. Então eu gostaria de fazer para você essa pergunta. Aqui a gente tem que falar um pouco mais alto, porque a câmera está um pouco longe da gente, né? Não tem microfones captando o áudio aqui em cima, no caso. Por isso que a gente fala meio gritado, né? Então a pergunta seria: depois que você alcança tudo, qual seria a sua preocupação? A deles a gente já sabe que é querer se tornar imortal. E eu fico pensando, e se eles conseguissem se tornar imortal, o que será que eles iriam querer? Provavelmente fugir do planeta, colonizar outros lugares. Mas e se eles conseguissem isso, o que motivaria eles? O que eles iam querer fazer depois disso? Porque eles iam ter conquistado tudo, colonizado vários planetas, eles iam dominar o sistema solar, eles seriam imortais. Mas depois que você vira imortal e você sabe que você pode fazer tudo, o tempo todo, a qualquer momento, porque você tem essa disponibilidade infinita, quando você pode fazer tudo, a qualquer momento, meio que aquilo perde o sentido. Porque qual o valor de uma coisa se não a escassez dela? Qual o significado a gente dá para a vida e para o tempo, que a gente fala que o tempo é o bem mais valioso, porque ele é escasso, ele acaba, ele não volta. Então, se ele fosse infinito, será que ele perderia o valor? Fiquei sem palavras agora. Mas eu acho que a imortalidade, a infinitude do ser, eu acho que não é uma dádiva, é uma maldição. Porque você viver sabendo que isso em algum momento vai acabar e você não sabe quando, torna cada segundo mais valioso. Então você
ter tudo, dominar tudo, possuir tudo e não ter uma finitude, vai perder completamente o sentido. O sentido de tudo, literalmente de tudo. E aí entrou agora uma questão bem tchuma aqui na minha cabeça. Muito louco. E Deus, possuindo tudo, sendo dono de tudo, tendo tempo infinito, tudo, tudo, tudo. Onisciente, onipresente, tudo. Por que ele se importaria com qualquer outra coisa? Qual é o sentido de falar assim, não, vou interceder a Deus, eu vou pedir intercessão de Deus, Qual o sentido? Por quê? Esse é o tipo de pergunta que é excelente de se fazer. Ficar sozinho no escuro, olhando as luzes da cidade. Eu fiz isso recentemente e eu cheguei praticamente à mesma conclusão que você agora. Por isso que eu tive essa audácia de fazer a pergunta, porque eu já pensei nisso, porque eu fiquei, acho que 2 horas refletindo sobre isso. Eu fiquei uma meia hora olhando pela janela, vendo as luzes da cidade, pensando coisas nesse sentido. Depois fui fazer minha janta, enfim, fiquei ouvindo uma música calma, sem letra nenhuma, para focar só nos meus pensamentos, para eu estar ali no agora, com aquela companhia indelével, aquela companhia indissolúvel da minha consciência, né? Era eu e eu ali. E eu não conseguia fugir da minha cabeça. Então eu falei, o nosso Deus cristão, que é onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe sobre o teu passado, o teu presente e teu futuro. E é onipresente, ele tá, né? Então ele sabe de tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê o futuro. Você já sabe todos os caminhos. Tipo, se você pode fazer tudo, pode evitar todos os males de todos os caminhos, quais sejam, qual o desafio? E qual o sentido de evitar? A gente busca comprar as coisas, por exemplo, por sanar uma dor ou prazer, né? Uhum. Mas Deus, ele não tem dor. Ou ele tem? Qual que seria a dor dele? E prazer, ele pode criar felicidade. Se tudo sabe, se está em todo lugar e tudo pode... E aí que tá. Mas o prazer só tem sentido se você conhece a dor. Você só é feliz se em algum momento você já foi triste. Porque a felicidade não tem sentido nenhum se você é feliz o tempo inteiro. E ela vai ter mais valor proporcionalmente à tristeza que você sofreu. Assim como o prazer tem mais valor proporcionalmente inverso à dor que você sentiu. E se... Meu Deus! Esse é o tipo de coisa que você tem que pensar na sua vida, porque isso é o pensar. Isso é acho que a plenitude do ser. Isso é ser excelente, é você bater um pouquinho na barreira do limite da tua consciência até onde você consegue pensar e falar assim, mas e se eu ir além um pouquinho? E eu tentar esticar um pouco mais isso? E tentar esticar um pouquinho mais. Daí, não querendo questionar, mas praticamente questionando. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Está em todos os lugares. Pelo menos a gente está falando do Deus cristão aqui no caso. Aí eu te diria, por que falam que o diabo está ao derredor? Falam que o diabo está ao derredor ali da pessoa. Só que se ele está ao derredor meu, ele não pode estar no seu. Ou ele está no seu também não, ele está no de todo mundo. Se ele está no de todo mundo, então ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. E falam assim que também o diabo lança setas na sua cabeça, lança dúvidas para você questionar as coisas. Mas se ele sabe o que você pensa, ele é onisciente para saber esse tipo de coisa. E ele vai tentar a todo momento
te fazer andar pelo caminho errado, porque ele quer a tua falha, porque ele caiu, ele quer a tua queda também, né? O diabo, que no caso é o Lúcifer, é um anjo caído, caiu pelo orgulho, ele queria ser igual a Deus, igual ao Altíssimo, queria sentar lá no trono do Deus, o Criador, entre as estrelas, ele queria estar lá no top, né? No top universo, e ele caiu pelo orgulho. Então ele tenta, de todas as formas. Se ele tenta, ele é meio que quase onipotente, porque ele não pode, mas ele tenta tudo. Então, o diabo é um bom inimigo de Deus. Eu fiquei pensando aqui, eu vou precisar de algumas horas para digerir essas coisas agora. Tem um meme que fala, eu tô perplexo. Perplexo. É esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, e eu acho que é meio que umas coisas loucas de se fazer de vez em quando. Mas é interessante porque gera uma expansão mental, e é aquela coisa, a partir do momento que você tem essa expansão mental, você não consegue mais voltar ao estado anterior. E a partir do momento que você começa a ter uma expansão, outra expansão, você está se forçando a desenvolver algo. A se desenvolver mentalmente, a desenvolver o pensamento, a desenvolver o raciocínio crítico da coisa. Porque simplesmente você ouvir um monte de pastor, um monte de padre, um monte de rabino, seja lá a autoridade que for, e você só repetir aquilo que eles estão falando, você não está dizendo o que você pensa a respeito, você só está virando um papagaio que está repetindo um monte de coisas dos outros. Mas é esse tipo de pensamento crítico que faz você ser diferente de tudo. O que te torna um ser único. Todos somos únicos, mas nem todo mundo consegue despertar para isso. E eu acho que em algum momento da vida a gente chega nesse ponto de despertar. A gente chega nesse ponto de expansão mental que vai acontecendo uma atrás da outra, e que você é obrigado a se afastar um pouquinho do normal, do padrãozinho, daquele robozinho do mundo, e talvez ser um pouco estranho para a sociedade, ser esse ser um pouco esquisito, e pensar por conta própria, fazer esses questionamentos difíceis que, da forma que você colocou aqui, talvez muitas pessoas não saberiam nem responder. Talvez muitos tentassem responder, mas responderiam como? Repetindo outras palavras, parafraseando, expondo pensamentos de outros? Aí vem esse contexto. Até onde o que eu sei é o que eu sei realmente ou é o que eu estou repetindo apenas? De onde vêm os meus pensamentos? Como que eu penso? Eu só estou acumulando um monte de coisa e cuspindo? Ou eu estou trazendo para mim, raciocinando a respeito, pensando a respeito, estou trazendo de dentro para fora, estou pegando o lado mais íntimo do meu ser, juntando tudo que eu tenho de conhecimento, experiência, e com base nisso eu estou tentando fazer um entendimento ou uma síntese do mundo da forma que eu vejo. E aí eu acho que eu misturei um monte de coisa e eu não sei se eu disse alguma coisa. Mas eu só fui colocando para fora. Como você falou do despertar desse nosso lado único, dessa unicidade, dessa singularidade autoconsciente que nos tornamos ao longo do tempo, quando encontramos esse estado, talvez do nirvana, como falam, daí se tornou iluminado. É no momento que você percebe, talvez, do meu ponto de vista falando isso, obviamente, e só deixando claro para todo mundo, não é porque você vai ver um vídeo de uma pessoa falando, ou de duas, ou de mais pessoas falando, que aquilo vai ser a verdade. Isso aqui é praticamente um experimento social, a gente está teorizando sobre coisas, é só para levar reflexões para vocês, para levar isso aqui no tom de entretenimento, não levar como verdades absolutas o que a gente fala aqui. Por isso, salientando mais uma vez, isso é uma nota de esclarecimento, isso é um disclaimer. E assim como a gente está exercitando
o poder de pensar e falar a respeito das coisas, despertando um senso crítico próprio. A gente estimula você também, não levar isso como verdade, mas que desperte o teu senso crítico, que você possa beber de várias fontes e desenvolver o seu senso crítico ao ponto de você não aceitar simplesmente o que as pessoas falam para você, mas chegar ao ponto de você duvidar de tudo e ir em busca da verdade a cada dia, a cada momento. Porque as coisas, elas podem parecer agora de uma forma e amanhã elas podem parecer de outra forma. Tudo vai depender da base que você tem, das experiências que você tem, do que você vive. Então tenha senso crítico. Não leve tudo como verdade de todo mundo. Use o bom senso e entenda o que faz bem para você, o que não faz bem para você. Pesquise. Não aceite as coisas de mão beijada. Simplesmente duvide de tudo. E vá atrás da verdade. Não existe uma verdade absoluta. O que existe é dúvida. E quanto mais dúvida você coloca na mesa, mais dúvidas vão surgindo. Eu acho que isso é o ato de filosofar. Exatamente. Filosofia, querer ser amigo da sabedoria, né? A dúvida é o princípio da sabedoria. Então, o despertar dessa singularidade é você descobrir que talvez a verdade que você acredita foi uma história que foi contada para você, passada de gerações em gerações, e você acredita que aquilo é verdade porque você não foi atrás da verdade para ti. Por isso eu digo, descubra o que é verdade para você, descubra quem você é, porque no momento que você questionar sobre isso, que você tá com essa companhia que é inseparável de você mesmo, a sua consciência e a sua mente, você está com você sempre. Não tem como você ficar longe de você. O conhecimento são os seus pés. Aonde você ir, ele vai estar contigo, entendeu? Aonde ele te levar, ele vai estar com você. Só que o que é verdade? Qual história que te foi contada? Qual história você acredita? O que é verdade para ti? Qual a verdade que você descobriu? A verdade sobre si e o que você acredita. É isso. Então volta lá no felicidade e tristeza. O mundo, ele é uma dicotomia. Tudo que é feito embaixo é feito em cima, né? Acho que tudo que é ligado embaixo é ligado em cima, tudo que é ligado em cima é ligado embaixo. Relacionamento quântico? Exato. Isso é um versículo bíblico, alguma coisa assim. Tudo que é ligado no céu será ligado na terra, desligado na terra, desligado no céu. Pedro. Alguma coisa assim. Então isso fala sobre o quê? Entrelaçamento quântico, emaranhamento quântico. Então, Aristóteles, ele veio antes de Jesus e já foi um excelente filósofo. Platão e Sócrates também, né? Então, Platão, ele fala da alegoria da caverna. Já foi falado isso num outro vídeo meu. Mas quando as pessoas descobrem o que é verdade para elas, elas descobrem a liberdade verdadeira. Por quê? Porque enquanto elas estão na caverna, elas não estão livres. Porque se elas estão sendo manipuladas, obviamente elas já não estão livres. Elas saem da caverna, descobrem a luz, descobrem a verdade. E nesse momento que elas têm a liberdade verdadeira. Gostaria de falar? Não? Então, se você fica a vida toda acreditando em histórias que te foram contadas, às vezes chega em um momento em que você não tenha mais histórias para ler e você fique só com a sua companhia. Daí, nesse momento, você vai falar assim: pá, tô sem aquele livro para eu ler. Tô sem saber o que o filósofo X falava sobre a vida. O que o Immanuel Kant falava mesmo sobre imperativo categórico. Mas enfim, eu esqueci agora. Mas o que eu vou acreditar como verdade? Talvez nesse momento o ser humano tenha uma inclinação para, de certa forma, a loucura. O que seria loucura? É fugir dos padrões normais, né? Então eu penso assim, igual diz Leandro Carnal, ser louco é a única chance de ser sadio nesse mundo doente. Você vê que o mundo todo ele se inclina e segue um padrão pré-estabelecido, pré-determinado do sistema, como tem uma palavra bonita, establishment, alguma coisa assim. E daí você fica com você um pouco. Se desconecta do mundo e fala: o que eu vou fazer com a minha vida? Porque tem uma frase de um cara no livro do Senhor dos Anéis que ele diz alguma coisa assim. Tu lembra qual frase é? Não. A vida nos foi dada. Para nós, só nos resta decidir o que fazer com ela agora.
Você não escolheu estar aqui, porque você não lembra de escolher isso antes de nascer. E agora está aqui. Isso é uma frase do Gandalf? Não tenho certeza de qual que é. Eu tirei ela de uma foto do Instagram de um amigo meu. Eu vi lá, eu achei muito interessante essa frase. E é literalmente a liberdade. Voltando a falar sobre Deus cristão, ele é bom e justo. Falam que ele é bom porque ele te dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. E ele é justo porque você terá a colheita daquilo que você plantou, daquilo que semeou. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Ele é justo. Se você fizer o mal, você vai colher o mal. Ele é justo. Ele é bom porque você escolhe o que você quer fazer. Todos são iguais perante Deus. Você já pensou que talvez Deus seja uma espécie de criação do ser humano porque ele precisa ter esperança em alguma coisa, porque ele não entende tudo aqui, então ele cria um ser superior maior para ele se agarrar a isso, e quando alguém questiona alguma coisa, porque pela ciência a gente tenta explicar como o mundo funciona, daí quando você não consegue responder alguma coisa, tu fala assim, não, é Deus. Eu acho que todo ser humano nasce com esse buraco que somente Deus preenche. E aqueles que não acreditam em Deus, eles endeusam a ciência e transformam a figura divina de Deus no diabo. Então, existe essa dualidade de qualquer forma. Para quem acredita no bem e no mal, em céu e inferno, em Deus e no diabo, assim como quem acredita na ciência tem como a dualidade maléfica ao acreditar em Deus. Então, os extremos fazem mal de todas as formas. Assim como você viver cegamente com base numa crença faz mal, viver cegamente com base numa crença que você diz ser ciência também vai fazer mal. Porque a ciência em si, ela é a busca pela verdade. E a fé também não deixa de ser uma busca pela verdade. O tempo todo você está buscando pela fé verdadeira, pelo que é realmente a tua fé. O que você acredita, como você acredita, por que você acredita. E aí entra a questão de uma fé sem atos é uma fé vazia. E uma ciência sem provas também é uma ciência vazia. Você só está teorizando algo que pode vir a nunca ser comprovado, ou pode vir a ser refutado. Assim como você, quando tem fé, uma fé vazia, uma fé sem atos. Ela pode ser em algum momento refutada ou em algum momento provada através de atos. Então, eu estou fazendo aqui um comparativo e que nunca me veio dessa forma na mente. Foi algo que parece que surgiu agora, nesse pensamento dessa forma. Aí você pega hoje pessoas que vivem o dia a dia dentro das faculdades, dentro dos laboratórios, e que renegam as religiões, renegam a Deus. Elas acabam endeusando a ciência, endeusando pessoas e levando aquilo como único e verdadeiro. E eu acho que elas levam para um lado errado também da coisa, assim como algumas pessoas levam a religião para o lado errado da coisa. Então, quando você força muito, quando você é muito extremo, quando você não deixa as pessoas também terem o senso crítico, você acaba levando muito para um lado, assim como muito para o outro. E acaba fazendo mal para você e para aqueles que te rodeiam. Eu tô misturando muita coisa. Eu sinto que parece que eu tô seguindo uma linha de raciocínio e ao mesmo tempo eu tô ramificando muito e me perdendo nesse raciocínio. Que às vezes começa a fazer sentido no início da trilha, mas eu chego em algum momento de estruturar esse pensamento e ele acaba não fazendo mais sentido. E eu me sinto jogando palavras ao vento, assim, aleatoriamente. Mas é que é muita coisa passando ao mesmo tempo pela cabeça. E o fato da gente estar falando isso em voz alta
a gente acaba limitando o pensamento livre que a gente teria, porque quando a gente vai falar, a gente precisa estruturar e seguir essa linha de raciocínio para a mensagem fazer sentido para a pessoa que vai ouvir. Então, agora a minha cabeça acaba se concentrando nisso que eu estou falando e ela não consegue olhar para toda aquela vastidão de coisas que eu estou ignorando, né? Eu preciso que as minhas palavras soem adequadamente para fazer sentido na sua cabeça e de você que está ouvindo, porque senão não seria uma mensagem. Uma frase não é só um aglomerado de palavras, peixe, bola, gato, caixa de som, entende? Ela tem que fazer sentido. Para algumas pessoas vai fazer sentido. Quem entende inglês vai entender. Entendeu? Então é isso. Quando a gente acaba seguindo obrigatoriamente uma linha de raciocínio, a gente acaba ignorando tudo aquilo. É igual o conhecimento. Quando você busca entender sobre uma coisa, você vê que aquilo que você aprendeu é tão pouco, é tão insignificante que Sócrates fala: só sei que nada sei. Porque aquilo que você conhece é ínfimo num mar de coisas que foram ignoradas. Gostaria de entrar num assunto que talvez possa soar polêmico, mas a ideia do vídeo é causar reflexão na pessoa que vai escutar ou ver o vídeo. Não sei se seria adequado, mas vamos entrar. Aqui é sem rodeios, né? Bora. Se algo aqui te ofende, culpe seus pais por terem criado um bunda mole. Então, um cara muito antigamente falou assim, as iniciais do nome dele é JC. Ele diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que aceitar perdê-la, por minha causa, a ganhará. Já ouviu essa frase? Sabe do que eu estou falando? Ele fala assim também: quem quiser salvar a sua vida, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que seria o negar a si mesmo para ti? Complexo. Cara, negar a mim mesmo vai depender da situação, do contexto, mas numa situação de necessidade, exemplo, em um incêndio, você adentrar no incêndio, lembrou do primeiro podcast, né? Você negar a tua segurança, negar a tua vida e abrir mão disso tudo e enfrentar aquelas chamas para poder ajudar a salvar alguém. Então, num contexto como essa seria uma forma de negar a si mesmo e fazer o bem. Eu acho que vai depender do contexto, da situação, do momento, mas é deixar de pensar um pouco só no próprio umbigo e poder olhar para a situação alheia e compartilhar um pouco mais, fazer um pouco mais pelos outros. Tô indo num rumo que faça sentido para você? Ah, sim, faz sentido. É o momento que você transcende, que você negou a si mesmo porque você viu que tinha algo que valia a pena. Porque você acreditava naquilo. Porque se você não acreditasse que valia a pena você se sacrificar por isso, você não faria. Acho que isso é natural ao ser humano que tem essa tendência. Mas eu acho que é instintivo. Porque se você parar um segundo para pensar e raciocinar e racionalizar a respeito, você não vai. Se você simplesmente não pegar e não agir, você não vai fazer. Então, eu acho que isso está dentro de cada um. E no momento que a gente consegue ser instintivo e não racional, a gente faz esse tipo de coisa. Porque eu acho que é o normal, é o natural da gente fazer esse tipo de coisa. Talvez por sermos seres sociais,
por sentirmos a necessidade de fazer parte da sociedade, a gente acaba defendendo a sociedade, os próximos, os outros seres que nos rodeiam, às vezes até abdicando da nossa própria proteção. Ou será que isso é aquele instinto superior que está dentro de nós e só precisa de uma oportunidade para ser solto, para ser colocado para fora e provar que a bondade existe dentro de cada um? Já foi falado que a vida ela é uma dicotomia. É o bem ou o mal, não existe meio termo. Assim como falam que ou você está do lado de Deus, ou do diabo, ou em cima do muro. Mas o muro foi o diabo que construiu. Né? Então, se não chegar um momento que você cruze com o diabo, é sinal de que você está indo para o mesmo lado que ele. é perigoso fazer esse tipo de questionamento porque a gente sabe que o diabo caiu pelo orgulho. Então, às vezes, buscando tanto conhecimento, entendimento, instrução, educação, erudição, que seja, discernimento de várias coisas, a gente pode cair numa armadilha de achar que entende muita coisa. Mas se você se colocar no seu lugar humilde, entender as suas limitações, ver que você não é mais nem menos que ninguém, e ver que você não é nada mais do que uma poeira, uma partícula de um ser humano entre hoje, 2024, 8 bilhões de pessoas no mundo, você não é nada, você é insignificante. E você é só mais um entre sei lá quantos bilhões de pessoas passaram já pelo planeta Terra. Talvez 20, 30, 40, 50, não sei quantos bilhões já viveram. Então o que seriam os nossos, que sejam muito, 100 anos passando aqui, na vastidão do tempo? A gente entende lá que Cleópatra, se não me engano, viveu há 4.000 anos antes de Cristo. Agora a gente está em 2024, então já se foram 6.024 anos. O que é 100 anos nisso? Não é nada. O importante é não cair na soberba de achar que sabe muito. É sempre buscar mais conhecimento, mais entendimento e fazer bom uso disso. É o que a gente estava comentando antes de começar a gravar. Qual é o sentido de alguém chegar para você e falar assim, você tem acesso à maior biblioteca do mundo, com todo o conhecimento do mundo, tá tudo aqui sintetizado nesses bilhões de volumes aqui. Você tem vida eterna para ler e adquirir todo esse conhecimento. Só que você nunca vai poder sair daqui de dentro. Então, você está fadado a ter todo o conhecimento do universo por toda a eternidade e ainda assim você não pode mais sair daqui de dentro. Então, qual é o sentido de você ter acesso a tudo isso, ter todo o tempo do mundo para aprender e estudar sobre isso, se você não vai poder usar isso de alguma forma? Se você já fez algum pedido para Deus, você fez ele em oração, né? Pedindo que ele intercedesse pela sua vida, talvez se humilhou perante ele. Só que você já pensou que as suas orações são, sim, claro, todas ouvidas por Deus, mas que nenhuma delas é atendida? E que ele não vai atender nenhuma das orações que você fizer pedindo alguma coisa? Porque o seu entendimento ele é limitado. Mas Deus, que é onisciente, ele já viu o teu futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E ele quer teu livre-arbítrio total, porque ele te deu isso. Se ele interferir, já não é livre-arbítrio. Porque ele interferiu. Se ele te deu a liberdade, você tem que escolher o que fazer com ela. Você tem que escolher. Você não tem que pedir para ele. Mas se ele já sabe, isso já está escrito, qual é o ponto que o teu livre-arbítrio começa e quando ele termina? E se isso tudo já está escrito de certa forma, se já existe um conhecimento prévio em algum lugar, isso não é livre-arbítrio, isso é determinismo.
Então, se ele te dá o livre-arbítrio, ele não pode saber o que vai acontecer depois. Mas se ele é onisciente, ele sabe, porque ele já viu o teu futuro. Mas isso é sinal de que já está escrito em algum lugar. Então é um determinismo. Se o teu começo e o teu fim já está determinado em algum lugar do tempo e do espaço, significa que o teu livre-arbítrio não existe. É sinal de que toda a tua história já está escrita. E não importa o que você faça no meio do caminho, não importa o que você peça, não vai haver intervenção e a tua história não vai mudar. Porque ela já foi escrita lá no começo que o fim seria dessa forma e todo o percurso está ali, delimitado. Você é só uma... Você é só um vermezinho andando no meio de uma casinha ali. Esse vídeo aqui ele vai acabar. Esse áudio, se você está só ouvindo. Aqui a gente vê que o livre-arbítrio não existiu. Porque ele falou isso que já estava pré-escrito. Ele poderia ter falado qualquer coisa, mas ele falou que já estava escrito. Então ele, na cabeça dele, ele pensa, existe uma ramificação de coisas que eu posso falar agora para ocupar esse espaço-tempo aqui do vídeo, mas eu vou falar isso. Então ele não foi livre. E aí entra a questão de... Existe liberdade, existe multiverso, existe cada decisão que você toma gerando uma nova linha de espaço-tempo, ou existe só uma linha reta de começo, percurso e fim que já está pré-determinado, não importa o que aconteça, vai sempre ocorrer daquela forma, porque isso já foi escrito. Como eu falei, o vídeo vai acabar. Você poderia falar qualquer coisa. Você é livre. Mas uma vez que você decidiu, você escreveu isso. Isso é déjà vu? Então o que seria? O onisciente. Talvez Deus saiba todos os caminhos, mas ele te deixa livre para escolher qualquer um, assim como agora. Você escolheu o que ia falar. Então ele já sabia que você ia falar isso. Mas se ele já sabia, é sinal de que existe um multiverso com múltiplas linhas do tempo, onde cada decisão que eu tome vai gerando uma ramificação diferente dessa linha do tempo, e aí em algum momento você deixa de ser você mesmo e você torna a ser o que você é a partir daquela decisão que você tomou. Você vai tomando caminhos em novos universos com base no que você toma de decisão. E aí você tem um universo sendo gerado a cada decisão que você toma, para cada ser que toma uma decisão? Talvez não. Talvez exista para frente vários caminhos. Mas uma vez que você escolhe aquele, todos os outros se apagam. Então não existe multiverso. E você jamais vai saber que existiriam outros caminhos, porque quando você olhar para trás, você só vai ver o caminho que você fez. Você não consegue, caminhando na areia, olhar para trás e ver passos em outra direção, senão aqui você veio. Ok, mas se existe um ser que conhece tudo o que já foi, tudo o que será e tudo o que poderia ser, como que ele está tendo essa visão se esses múltiplos caminhos não existem? Pensa que o tempo seria para nós como se você olhasse pelo buraco da fechadura de uma porta e você visse uma cobra aqui passando. Primeiro passa a cabeça, você está vendo por esse ponto estreito, você só consegue enxergar aquele pequeno pedaço. Você vê a cabeça da cobra passar, continua, passa ao meio e uma hora passa o rabo dela, passa o final. Ou é cauda, enfim, passou a cobra toda. Então você viu em instantes o passado, o presente e o futuro. Só que uma pessoa que está vendo a sala inteira, não só por aquela fendinha do buraco da maçaneta, ela vê a cobra no todo. Então você viu para passado, presente e futuro porque você só tinha capacidade de enxergar aquilo naquele momento. Então esse ser que está além, ele vê tudo, instantaneamente, ele vê a cobra toda. Concordo. E aí que está a questão.
Não é que aquelas opções, aquela coisa se apaga. Ali existe. Mas eu, como ser limitado, só consigo ver com base na decisão que eu tomei. Eu só consigo enxergar a minha linha do tempo. Todas as outras possibilidades, elas não deixaram de existir. Porque eu só consigo enxergar a minha linha. Tá tudo ali. Esse ser superior consegue compreender e ver tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu, como ser limitado e em terceira dimensão, eu só tenho acesso a esse caminho. Quando você desenha algo em duas dimensões, se aquele desenho que você desenhou criasse vida, o que ele enxergaria? Ele enxergaria as duas dimensões que existem, o X e o Y. Mas eu, como um ser de 3 dimensões, eu enxergo X, Y, Z. Eu consigo ver altura, profundidade e largura. Mas o ser de 2 dimensões, ele está num universo limitado. Será que assim estou eu também preso nessas 3 dimensões, vendo de forma limitada o que me acontece? E talvez exista essa outra dimensão que esse ser superior, essa 4ª dimensão, consegue compreender o todo? Essa outra dimensão poderia ser o tempo. Que ele enxerga passado, presente e futuro. Mas ainda assim você tem tempo e espaço. Porque a gente fala do nosso ponto de vista como passado, presente e futuro. Mas o cara que está vendo a cobra toda lá na sala, para ele é a cobra. Não é passado, presente e futuro. É instantâneo que ele vê tudo. Se você hoje olhar para o céu e ver uma estrela a bilhões de anos-luz, significa que aquela luz foi enviada há bilhões de anos, não que aquela estrela está viva hoje. Ou seja, a gente vê a luz que está chegando dela, a luz está chegando agora para nós, mas já foi enviada há bilhões de anos-luz. Ou milhões, ou centenas. Vamos reduzir um pouco a 1 ano. Há 1 ano talvez consiga entrar mais no entendimento das pessoas. A gente vê a luz do Sol que com atraso de 8 segundos, né? 8 minutos. São 8 minutos? Acho que é isso. É 8 alguma coisa. Sim. Então, se o Sol que é aqui, a puta estrela pequena no universo, perdão a forma de falar, mas o Sol é pequeno comparado às outras estrelas, e mesmo assim a gente estando muito perto dele, são 8 segundos ou 8 minutos a distância, o tempo que a gente leva para ver ele. Ai, meu Deus, é a sensação de não ser nada mesmo. Tem aquela foto, não sei se você viu, do astronauta com a mochilinha dele, que eles saíam do Space Shuttle, do ônibus espacial, e faziam as caminhadas espaciais sem estar preso a nada. E aí tem uma foto que tá o astronauta ali com a mochilinha dele, e aí a Terra atrás, e aí o vazio. Porque você não consegue ver nada dali. Cara, a sensação de ser tão ínfimo no negócio como um todo é algo que chega a doer. Saber que você não é nada. O tempo que você fica nesse lugar, o que você faz aqui, não vai nem arranhar a superfície do planeta. Não é nada. Literalmente não é nada. Uma geração inteira aqui na Terra não é nada para o planeta. Quem dirá para o universo? E aí a gente está falando agora dessa possibilidade ou dessa condição de visualizar tudo ao mesmo tempo. E a questão da gente ver algo que foi há bilhões de anos e a gente está vendo agora, que é a questão da luz que chega das estrelas. A sensação de vazio, de não ter sentido, parece que ela aumenta. E ao mesmo tempo você fala assim, caralho, por quê? Qual é o sentido de estar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de ter tudo isso aqui?
E aí, fazer esses questionamentos é o que faz sentido estar aqui. Buscar o entendimento, buscar espalhar isso também de certa forma. Não só estar aqui vegetando, ser só um pedaço de carbono que em algum momento foi algo que falava. Né? Porque, querendo ou não, a gente é poeira de estrela que está no universo há bilhões de anos. E não importa se você acredita no criacionismo ou se você acredita que aconteceu um peido no espaço e tudo virou o que é hoje através do Big Bang. Não estamos entrando nesse mérito, mas compreendemos que somos feitos de carbono. E que seja pela vontade de Deus ou por um peido do universo que virou tudo isso, estamos aqui hoje. E em algum momento a gente não vai estar mais aqui. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E a nossa vida vai fazer sentido em algum momento? Para alguém? Para alguma coisa? Sim, não. Depende. Depende da proporção. Talvez em uma ou duas gerações, se eu faço parte, vai fazer diferença. Talvez eu descubra alguma coisa que vai fazer diferença em 10, 8, 9 gerações. Talvez não vai fazer diferença nenhuma. Mas em algum momento eu vou ser esquecido. Eu simplesmente não vou ser mais nada. Nem a mera lembrança de que já foi algum dia. De todos esses bilhões, trilhões, sei lá, de pessoas que passaram na Terra, de quantas a gente tem conhecimento que elas estiveram aqui? 10, 12, 50 pessoas? Isso na história recente que a gente lembra. Que a gente tem isso registrado de alguma forma. Então, qual é o sentido de estar aqui? É fazer algo que faça diferença para sermos lembrados? É fazer algo que faça diferença para mim? É escrever a minha história de alguma forma que ela seja lembrada? Ou é simplesmente passar desapercebido e não importa o que aconteça? Aí você vai abrindo as possibilidades, vai abrindo essa loucura toda, que querendo ou não, nós não somos pessoas normais. Porra, a gente tá aqui falando um monte de asneira desse tipo, fazendo um pensamento totalmente fora da caixa, falando sobre tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo. Misturando Lé com Cré e sem se importar com o que alguém vai estar lá do outro lado vendo, ou se ninguém estiver vendo também não faz diferença nenhuma. Porque se a gente é poeira cósmica e vai voltar a ser poeira, qual o sentido disso tudo? Não precisa alguém ver isso para isso já ser o que já é. Se isso faz sentido para mim de alguma forma, tudo bem. E se não faz sentido, talvez seja melhor ainda, porque eu vou buscar um sentido a respeito disso. Isso vai me estimular a buscar mais algo, a compreender mais, a conversar com mais pessoas, a interagir com outras pessoas, com outros ambientes, com outros lugares. Vai gerar uma expansão mental que automaticamente vai impactar em outras pessoas e vira uma cadeia de ações. Enquanto isso, tem pessoas preocupadas com o que os outros vão dizer delas. Agora eu te pergunto, você falou das pessoas que passaram pelo planeta, como é que era o nome do teu trisavô ou do teu tataravô? A gente nem sabe. A gente só tá aqui porque eles existiram. Isso a gente consegue comprovar. Que a gente precisou deles para estar aqui. Mas eles já foram esquecidos. Então, que diferença fez se ele usou bermuda ou calça, de dia ou de noite? Se alguém falou sobre ele naquele tempo ou não. Se alguém escutou o que ele estava falando, como você está escutando agora, o que a gente está falando, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí eu volto no caminho não, na conversa sobre Deus. Nós já nos sentimos sozinhos aqui com tanta companhia. Pensa Deus, sozinho, que sabe tudo isso, mas é incompreendido. Ninguém entende ele. A solidão divina. Solidão celestial. Um ser, porque falam que é um Deus, que
já falamos, pode tudo, sabe tudo. E o que eu só quero deixar claro, para não gerar insegurança em algumas pessoas que podem ouvir, eu falei que Deus talvez ele não atenda às suas orações. Lembra que às vezes você pede muito por algo e você não recebe. Lembra que Deus vê lá na frente, então ele já sabe que você tendo aquilo pode ser ruim para ti. Então ele não vai te dar. Até porque se ele te dá, ele vai te interferir no teu livre arbítrio. Ou seja, se ele interferir ou não interferir é ruim, do nosso ponto de vista. Se você ganhar um carro, fala assim, ou eu quero ganhar na loteria amanhã, daí tu vai lá, compra um carro que pega 300 km por hora, daí tu se mata. Foi bom? Acho que não. Ou seja, Deus é o cara que já viu lá na frente, por isso ele te livra de muita coisa. Mas se ele livra de muita coisa, sinal de que ele interfere. E se ele interfere, você não tem livre-arbítrio. Mas se a gente ficar nesse assunto, a gente vai ter assunto infinito. Porque no momento que você falou a solidão divina, etc., na minha cabeça veio, e quem disse? Como Deus existiu? Qual é a origem de Deus? Deus sempre existiu, sempre esteve aí? Ele tem um pai, tem uma mãe? Existem outros seres com a mesma capacidade? Ou é só um que sempre esteve aqui? Mas se ele sempre esteve aqui, como sempre esteve aqui? No meu entendimento de ser tridimensional nesse tempo e espaço, eu compreendo que eu não consigo compreender porque eu não tenho a visão macro dessa dimensão diferente, dessa forma diferente de visualizar. E aí vai abrindo questões, vai abrindo questionamentos e a gente vai ficar aqui para sempre fazendo perguntas, porque não tem resposta. Não tem como a gente colocar na mesa e falar é assim ou é assado. A gente só pode questionar. Assim como a gente se questiona, a gente joga essas questões para você também. Desculpa. Pode prosseguir. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, ai. Você disse do para sempre, ficar aqui infinitamente falando. Eufemismo. O cara que escreveu esse livro, ou que escreveu esse, ele tinha instantaneamente, quando ele terminou o livro, todo o conhecimento do livro. Mas se você for pegar agora, você não vai conseguir assimilar tudo instantaneamente. E talvez se conseguisse, isso te explodisse a mente. Porque é muito conhecimento para você assimilar em tão pouco tempo. Porque o instantaneamente seria agora. Uhum. E isso faria mal. Para saúde mental, acho que sim. É assim como você instalar um pack de atualização num software. É aquele conhecimento imediato que você coloca ali, aquela melhoria instantânea que você insere. Né? Talvez a gente não tenha essa capacidade de lidar com essas situações. A gente precisa de um tempo por sermos seres analógicos e... Nossa, agora me fugiu a palavra. Seres orgânicos, não temos essa capacidade de expansão imediata. Então a gente precisa fazer neuroplasticidade e ela requer tempo. Então requer ligações neurais, requer uma adaptação, uma modificação física no nosso cérebro para que o entendimento ocorra de forma real. Então, querendo ou não, a gente precisa exercitar o conhecimento, exercitar as questões, exercitar o aprendizado para que essas redes neurais façam essas ligações, para que exista uma neuroplasticidade propriamente e que a gente consiga gravar isso de alguma forma. Se for em rede neural, me lembra eletricidade, que até poucos anos não era entendida. E hoje ainda é uma das áreas mais incompreendidas, o eletromagnetismo. E na nossa natureza a gente tem 4 forças principais que regem tudo. Força eletromagnética, já dito, força gravitacional, força nuclear fraca e força nuclear forte. A nuclear fraca é a que mantém os elétrons na eletrosfera do átomo e a nuclear forte é a que mantém o próton e o nêutron no núcleo do átomo. A da gravidade, a gente sabe que se pular vai voltar para a Terra. Por quê? Porque o corpo de maior massa atrai o de menor massa.
e a força eletromagnética, que é isso aí que a gente às vezes consegue vê-la através do arco elétrico, que é aqueles raios que passam entre um fio e outro, ou o próprio raio também, né, no caso do trovão. E daí você pensa, tudo isso aí já existe desde a criação. A gente foi entender de eletricidade esses dias. A gente foi entender mais ou menos. A gente começou a lidar com isso igual crianças, né? Exato. A gente tenta fazer isso funcionar de alguma forma. E usar a nosso favor. Falam que a eletricidade é uma das menos compreendidas até hoje ainda. Mas só que os nossos pensamentos são todos através da eletricidade. A gente já mexe com isso há muito tempo. Isso é orgânico. A gente pega tudo que é orgânico e tenta replicar isso de outra forma, seja em computadores, seja na mecânica, em qualquer lugar. A gente pega primeiro a forma orgânica e tenta converter isso numa forma mecânica, digital, seja lá como for. Você pega, por exemplo, o primeiro projetista que a gente tem relatos aí históricos que projetou e desenhou algumas coisas aí, que é Leonardo da Vinci. Qual que era o meio que ele tinha para poder desenvolver algumas coisas? A gente tem, não sei se é real, se procede ou não, mas teoricamente nos diários de Leonardo da Vinci existiam aí projetos de helicópteros, aviões e aí por diante. Ele nunca conseguiu colocar isso em prática porque não existia tecnologia o suficiente para isso. Mas ele compreendia, de certa forma, através da observação da natureza, observação do orgânico, e ele tentou converter esse orgânico em algo mecânico. Mas como ele não possuía tecnologia o suficiente, ele não conseguiu tirar isso do campo das ideias, do campo do projeto. Não existia um entendimento completo de algumas coisas para poder colocar isso em prática. Então, essa questão da eletricidade, do magnetismo e aí por diante, que você disse que a gente tem no dia a dia, que todos os nossos pensamentos são feitos através dos impulsos magnéticos, impulsos elétricos no nosso organismo, a gente tenta converter isso do mundo natural para uma forma mecânica, para uma forma inorgânica, digamos assim. Ou a gente tenta controlar o orgânico de certa forma, uma forma mecânica. E ainda a gente não conseguiu dominar a tecnologia para isso. A gente talvez não tenha tecnologia o suficiente para conseguir fazer que isso aconteça. Aí entra aquela questão, por exemplo, de Nikola Tesla. Tesla, o pai da eletricidade que a gente tem hoje, o cara que desenvolveu o motor que a gente usa até nos dias de hoje, de corrente alternada, né? Tinha um projeto, tinha a ideia de distribuir energia através da ionosfera, com grandes torres. Então ele tinha esse conhecimento, ou ele acreditava possuir esse conhecimento teórico de como fazer isso. E através de alguns experimentos, disse que ele conseguiu, de certa forma, fazer essa propagação de energia através do ar. E ele conseguia ligar lâmpadas e aí por diante. Se você pegar hoje qualquer vídeo no YouTube aí e abrir sobre bobina de Tesla, você vai ver que você consegue ligar uma lâmpada sem que a lâmpada esteja numa fonte de energia propriamente dito, só ficando próximo da bobina de Tesla. Então, talvez a gente ainda esteja num período de desenvolvimento tecnológico que ainda não chegou no ponto de dominarmos o entendimento de como a eletricidade funciona de verdade, da forma que o nosso corpo orgânico já domina, podendo organizar esses sinais, essas sinapses em forma de ideias, pensamentos, ações, reações. Viajei muito? Tá bem normal. Exatamente como eu penso. Sempre fazendo uma coisa, mas já pensando em outra.
A sinapse, se eu não me engano, ela tem dois tipos de transmissão, que é a a elétrica e a química, né? Pelo neurotransmissor. Você falou da bobina de Tesla, a gente não precisa ir longe. A gente, até alguns anos, acreditava que a eletricidade só vinha através de fio. Daí, a gente se habituou mais com isso da eletricidade mesmo com os carregadores sem fio. Uhum. Só que a eletricidade sem fio a gente já ocupa muito tempo. Controle remoto, controle, controle remoto de portão, de carro, enfim. Ondas de rádio. As ondas de rádio, o Wi-Fi, Sim. o sinal do celular, o satélite, o GPS, que é o sistema de posicionamento global, que ele não tem um fio ali. E antes disso, já há os transformadores de energia, que eles também não precisam ter obrigatoriamente um fio, é só pelo campo elétrico que passa e transforma tipo de 220 para 110 volts. Faz elevação. Ou o carregador do celular também, ele tem um transformadorzinho que transforma o 110, 127, o 220 que seja em 5 volts. Ele é um emaranhamento de fio, ele é uma bobina que não tem contato entre uma e outra. A transmissão é feita através do campo eletromagnético. Então, a gente já tem isso no dia a dia, mas a maioria das pessoas sequer sabe disso. E o quanto, às vezes, o Wi-Fi interfere no funcionamento nosso como organismo também. Se os nossos pensamentos também envolvem química, neurotransmissor e a parte elétrica, tem sinal de Wi-Fi aqui agora, tem o sinal do celular, tem sinal de Bluetooth. São milhares de emissores de sinal de rádio e de frequências. Tá tudo passando por nós. Passando por nós e a gente não vê. Você pega alguns animais que eles fazem na hora de se preparar para dormir, eles giram até encontrar uma posição. Você pode dizer que ele só está afofando o lugar que ele vai deitar ali para poder se organizar melhor, se arrumar melhor. Mas tem algumas linhas de pensamento que dizem que eles estão girando, buscando um campo magnético específico, um direcionamento específico para poder se deitar naquela posição específica, naquele alinhamento específico. Então, a sensibilidade do norte magnético, que seria o natural, que seria o campo magnético mais forte, o norte magnético, é o que direcionaria os animais, direcionaria o instintivo da coisa. Inclusive, se você pegar um musgo numa floresta, ele vai crescer de um lado da árvore. Aí eu posso estar falando uma lorota absurda, porque eu li isso em alguma coisa de sobrevivência alguns anos atrás. Mas até onde eu li, se você estiver no meio de uma floresta, no mato, onde você não tem um emaranhado de campos magnéticos como a gente tem em cidades aí por diante, o musgo vai crescer do lado norte da árvore. E agora eu vou ter que anotar isso e pesquisar. E se você sabe a respeito aí, escreve e coloca a fonte, por gentileza. Porque eu não sei se isso procede ou não, só estou jogando uma informação que eu acho que eu li em algum lugar alguns anos atrás. Mas se, na teoria, até isso interfere, então quem pode dizer que não interfere realmente na forma que a gente pensa, em como a gente pensa, em como a gente age? Dependendo da quantidade de interferência magnética que você sofre, você pode agir de uma forma, você pode estar mais propenso a algo. A gente sabe que a Lua interfere na maré. Até, inclusive, no bebê, na posição do bebê dentro da barriga da mãe. E já ouviu falar que de madrugada os nossos pensamentos são diferentes? Sim, já ouvi falar alguma coisa também que às 3 horas da manhã é o horário que você está mais propenso a ter uma ideia, a acordar com alguma coisa em mente, alguma coisa assim. E aí alguns teólogos dizem que é o horário do diabo, que
tem maior propensão de acontecer alguma coisa ruim. Então tem várias linhas de pensamento nesse sentido. Mas já ouvi falar assim. Então, às vezes, tudo isso acontece por causa do Sol também. A Terra, que a gente conhece no dia a dia, tem dois movimentos, rotação e translação. Rotação no próprio eixo, translação ao redor do Sol. Mas ela tem 14 movimentos. E um deles é a inversão dos polos magnéticos. O norte fica para baixo. Só que eu te pergunto aqui, o norte a gente sabe que é para cima, na Terra, né? Mas onde é para cima? Aí que tá. Se a Terra tá girando no espaço, ela tá girando aqui, no próprio eixo dela, tem uma inclinação, sim, por isso eu fiz assim. Ela tá girando no próprio eixo, e o tempo de translação da Lua é o mesmo tempo de rotação. Por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua. 28 dias é o tempo que ela demora para dar a volta no próprio eixo e a volta ao redor do Sol, da Lua, da Terra, desculpa. Que é, no caso, as 4 fases dela, né? Que é uma fase só, ela só está rodando e tem interferência do Sol, né? No caso, ora a gente está vendo ela com a luz do Sol, ora a Terra está tapando uma parte, ora toda dela, enfim. Esses são um dos movimentos que a gente lida mais. Mas só que daí eu te pergunto, a Terra, onde é que é para cima? A gente fala que o norte é aqui. Só que será que a gente não está assim no espaço? Mas e o que vai dizer que está assim ou assado? Aí você tem que ter aquela questão assim, estou para cima ou para baixo em relação a quê? Você tem que ter uma base de comparação. É igual você dizer que esse livro é caro, mas é caro em comparação ao quê? O meu salário, com certeza. Então, você tem uma base de comparação para poder dizer que é caro ou é barato. Então, você tem uma base de comparação para dizer que é acima de ou abaixo de. É algo que é imposto. Imposto por alguém, por um conselho, É algo que foi socialmente aceito. As regras também são assim. As leis são assim. Então você está me dizendo que tudo é subjetivo e passa pelo escrutínio público? É. As pessoas que decidem o que é verdade? Cara, em algum momento a cocaína era base para Coca-Cola. Era vendido em farmácia a Coca-Cola, era vendido em farmácia a cocaína. Em algum momento foi percebido socialmente que aquilo poderia fazer mal. E aí deixou de ser vendido em farmácias, foi proibido. Então, arbitrariamente, em algum momento da história, aquilo passou de um remédio para uma droga, para ser reconhecido como. Então, arbitrariamente, aquela sociedade definiu aquela regra. Então, eles tiveram uma base de comparação e, com base naquela comparação, com aquela experiência, eles definiram uma regra e passou a valer a partir daquilo. A gente já nasceu em um mundo onde a cocaína é considerada uma droga. Mas se a gente tivesse vivido lá atrás, no período que era considerado um remédio, como você encararia? Boa pergunta. Cara, em algum momento era natural as pessoas resolverem as coisas com duelos. Eu falava uma coisa, você falava outra, e que a vontade de Deus prevaleça. Vamos duelar até a morte. Quem morrer é que estava mentindo. Com base no quê? Se não me engano, isso me lembra um pouco de shintoísmo. O grande imperador japonês era um deus. Só que daí se ele perdeu a guerra, então ele tá mentindo, ele morreu. Então ele não era deus nada. Tudo é base de comparação. Tudo. Só que daí, se falar nisso, Jesus também morreu, então ele não era deus, ele perdeu, será? Aí entra a questão. Ele ressuscitou. Hoje eu vi uma coisa muito massa, que eu nunca tinha pensado a respeito, mas eu achei tão legal. No momento que
Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles ficaram com vergonha, pecado. O que Deus fez? Deus confeccionou roupas de couro para que eles encobrissem as suas vergonhas. Então ele provavelmente fez uma roupa de cordeiro, com pele de um cordeiro. Então ele matou um animal. Ocorreu o quê? Um sacrifício. Uma oferta, um sacrifício. E aquele sacrifício foi usado para encobrir ou para cobrir as vergonhas. Então, o perdão. O sacrifício gerou o perdão. Então, lá no princípio, já estava escrito a morte de Jesus. Que ele viria, seria dado como sacrifício do cordeiro e viria para redimir os pecados da humanidade. Então, eu fiquei pensando nisso, falei, caramba. Lá no começo, o sacrifício já prefigurou o que aconteceria depois. É? Por isso que fala um Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Cara, que legal. Nunca tinha olhado dessa forma para esse momento. É bom ter essas reflexões aleatórias completamente. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que a gente está podendo hoje gravar isso. E quem sabe daqui a 10 anos a gente poder voltar e olhar para isso. E talvez com uma perspectiva completamente diferente do que a gente tem hoje, a gente vai olhar para isso e falar, caralho, eu era assim, eu falava dessa forma, eu pensava desse jeito. Mas sim, isso é a base para porque eu vou me tornar. Assim como meus erros do passado são a base para o que eu sou hoje. Então, por mais que eu tenha cometido erros, tenha tido problemas, eu não posso ficar me arrependendo disso ou ficar me martirizando por causa disso. Querendo ou não, isso é a base para o que eu sou e para como eu estou hoje. Então, se eu removesse isso, eu não seria eu mesmo. Você acha que você tem uma... Vamos usar um eufemismo, uma centelha de insanidade, de loucura? Completamente. Eu não tenho nem um pingo de dúvida sobre isso. Eu acho que eu nunca me senti tão livre quanto agora, que eu acho que eu sou meio louco. Uhum. E eu acho que a pessoa que acha que ela é completamente sã é completamente louca. Que quem tem um pouquinho de dúvida se é realmente louco, essa pessoa já ela já não consegue se observar direito. Cara, a dúvida faz parte do dia a dia. Se você tem certeza de alguma coisa, tenha certeza que você está errado. A única certeza que a gente tem é da mudança. E da morte. Constante e ininterrupta. Em algum momento, a gente nasce caminhando para ela. Como que é o nome Engraçado do que medo de morrer que você comentou antes? Eu não... Tanatofobia. Tanatofobia. Medo da morte. Medo da morte. E é algo inevitável. Antes você falou do vazio, do espaço, né? Uhum. Eu acho que eu já vi essa figura, mas eu me lembro, assim, vagamente do astronauta, assim, só o escuro. Uhum. Me lembra também talassofobia, que é o medo do oceano, assim, porque tu vê aquela pontinha da pessoa no meio de tanta água. O vazio do espaço, ele é vazio porque ele é um vácuo? Ou não? Teoricamente sim, o espaço tem esse nome justamente pelo espaço que tem entre as coisas nele. Mas esse espaço é ocupado com o quê? Aí que está a questão. Existe a teoria da matéria escura, que nessa teoria ela ocupa todo esse espaço vazio. A matéria escura ocupa todo o espaço vazio. Porque não existe vazio. O completo vazio não existe. Então, nesse espaço que consideramos vazio, existe essa matéria escura que não conseguimos detectar ou mensurar. Essa é uma teoria.
Nossa, tá falando uma groselha do caramba aqui, mas a gente tá aqui pra ser corrigido. Eu acho engraçado porque esses dias, né, divulgaram a foto de um buraco negro. A gente sabe que o buraco negro é o corpo de maior força gravitacional, que nada escapa dele, nem mesmo a luz, E a gente e só tiraram enxerga foto dele, né? Na verdade, não é que foi tirado foto. Foi feito um desenho com base nas. Foi feita uma montagem dos espectros de radiação e tudo mais, com base na forma que isso está sendo engolido. Então você consegue mensurar até onde a luz, por exemplo, está sendo consumida pelo buraco negro. Então a aceleração da luz, ela chega num ponto que ela acelera mais do que a velocidade da luz, e aí ela já não pode mais ser vista. Porque a gente só enxerga a luz. A gente só consegue captar a luz. E aí chegou no momento que a aceleração, a força gravitacional é tão forte que a aceleração ultrapassa a velocidade da luz e ela não pode mais ser percebida. A luz ela vem através de fóton. E o buraco negro consome até o fóton, então. Consome tudo. Porque a força de atração dele, a massa, ele é tão massivo e tem uma força de atração tão poderosa que nem a luz tem velocidade suficiente para escapar dele. Nada escapa, você está me dizendo. Porque a luz é a coisa mais veloz que tem. Sim. Você não consegue alcançar a velocidade da luz exatamente. Você consegue chegar muito próximo dela. Mas a partir do momento que você chegou na velocidade da luz, você desaparece, teoricamente. E no centro da nossa galáxia, Via Láctea, tem um buraco negro. No centro do universo, de toda a galáxia, teoricamente, existe um buraco negro. Que é porque tudo está em movimento. Existe uma expansão cósmica onde tudo está em movimento. Assim como você comentou que a Terra está girando aqui e ela está girando aqui ao redor do Sol, o Sol também está girando na Via Láctea. Então a gente está mais ou menos assim no tempo e espaço. É uma espiral contínua. Tudo está se movendo ao mesmo tempo para algum lugar. E aí tem essa força de atração maior de todas, que seria o centro do universo, que é onde tudo está sendo atraído para ele. Que eu não lembro o nome dessa força massiva de atração geral aí, mas é algo nesse sentido. E os buracos negros, inclusive, que são o centro das galáxias, também estão sendo atraídos para esse centro gravitacional massivo em geral. Por que é buraco negro o nome? Porque a gente não enxerga nada além dele. Porque é o que consome até a luz. Eu não lembro a explicação exata, mas não é esse o nome real, né? Buraco negro seria tipo um buraco de minhoca? Ou é diferente? Buraco de minhoca é algo que não existe. Pelo menos não se provou até hoje a existência de um buraco de minhoca. O que é um buraco de minhoca? Ponte de Einstein-Rosen. É a fenda de tempo e espaço onde você pode viajar através dela e chegar num outro período de tempo e espaço, né? Teoriza-se que se pudéssemos viajar através dos buracos negros, poderia ser usado como se fosse um buraco de minhoca. Só que como não existe nada que consiga fugir da atração dele, não existe como você atravessar ele. O que acontece é que quando você se aproxima dele, ocorre a espaguetificação, porque conforme vai aproximando, a força da gravidade aqui já é 100 vezes maior. Então, É se você estava vindo aqui, ele vai essa torção, por isso que fala espaguetificação. Ele se aproxima do horizonte de evento e tchalai, já era. E é exponencial, né, essa força de atração.
E tem pessoas que passam a vida toda se preocupando com dinheiro. Ai, ai. Puta merda. A gente começou conversando sobre o que mesmo? Não tem ideia. Mas é gostoso poder simplesmente jogar ideias pra fora, fazer perguntas, questionar, discutir sobre assuntos aleatórios. Isso dá um alívio. Só colocar coisas pra fora é bom, né? Você também consegue fazer isso ou sente bem fazendo isso? Só falando coisas, perguntando coisas. Você tem alguém que você possa conversar da forma que a gente consegue conversar aqui? Se você não tiver, tem uma ótima notícia. Lembre que você tem a companhia indissolúvel da sua consciência, você mesmo. Se você não encontrar ninguém, se você encontrar alguém, acho que é mais louco do que não encontrar ninguém, né? Pessoas que têm esse tipo de conversa. Tomando água. Só faltou 1 litro de gin aqui pra dizer. Isso que é totalmente sóbrio, né? Imagine ébrio, o que não sai de conversa. Não sei. Não é os persas que tinham aquela tradição de discutir uma coisa sóbrio e depois ébrio para ver se chegavam à mesma Isso ainda conclusão? fazia sentido. Acho que é. Mas isso pode ser só um mito. Quem disse que isso é verdade? Quem disse que não foi alguém lá e muito louco que falou, vou sacanear esses persas aí, vou colocar num livro que eles faziam isso, mas na verdade nunca fizeram isso? Hã? Hein? É? Imagina daqui 300 anos encontrarem o que nós chamamos de meme hoje. Imagina se aqueles homens das cavernas não desenhavam apenas memes nas paredes. Pode ser. Quem sabe era só um bando de piá pançudo fazendo bagunça nas cavernas lá. Igual os vagabundos que ficam pichando os muros hoje em dia aí. Porque o papel em algum momento não conseguiu ser preservado. E todo o conhecimento real da sociedade deixou de existir. Ah, chega por hoje já. Extrapolou o limite. Então, significa que talvez em algum momento toda a informação que nós temos acabe sendo apagada, como se isso fosse parte de um ciclo, para que a própria humanidade, de certa forma, não acabe se aniquilando. Pode ser. Talvez a única pessoa que tenha acesso à biblioteca mundial seja considerado o ser mais sábio que existe. Um ser onisciente. E esse ser pode escrever uma história e divulgar como que tudo começou. E aí você já sabe onde termina, né? A gente vai voltar lá atrás e esse ciclo vai se repetir infinitamente. Ai, ai. Mas Você falou, se uma pessoa ficasse dentro de uma biblioteca com todo o conhecimento, mas não pudesse escapar dali. Saber se não é assim que Deus se sente. Daí o que ele fez? Vou criar essa criatura aqui para ver o que acontece. Só que ele já sabe o que acontece. Enfim, o que te motiva? O que te motiva? Fica essa frase aí para você responder nesse episódio aí. Se você gostou, deixa o like. Se você teve reflexões com esse vídeo, se você quiser compartilhar com nós, se você teve alguma pergunta que veio na sua mente, se você teve alguma ideia totalmente aleatória como a nossa, compartilha aí nos comentários. E se você acha que a gente é bem louco, vem conversar pessoalmente que você vai ver que é bem pior. Também, isso aqui é só um nível até onde a gente pode transparecer para vocês. Às vezes tem coisas que a gente não pode divulgar,
Conhecimentos secretos. Talvez exista. Enfim, era isso. Valeu!